Meus irmãos, a graça e a paz a todos, boa paz de Deus. Opa, tá faltando aqui o microfone, meus irmãos. Tava esquecendo. E cabeça dura, hein? Esquecendo aqui o microfone. Não vou editar esse vídeo, não. A graça e a paz a você que tá assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal. Ou a paz do Senhor, ou a paz de Deus. Não tem muita importância de qual ministério que você está congregando e assistindo esse vídeo. O importante é que a palavra seja ministrada. Estava aqui orando a Deus. O Espírito Santo, ele tem me confirmado todas as passagens que eu tenho trazido nesses vídeos. Eu tenho certeza e convicção plena de que foi na direção do Espírito Santo. Inclusive as thumbnails ou as capas dos vídeos aí que vocês têm visto, é intencional, é proposital, para que te traga um despertamento, para que você interprete da maneira que Deus venha te dar uma revelação na Escritura, certo? Então, o capítulo, o versículo de hoje tem tudo a ver com essa thumbnail que você está vendo aí, sobre o mês seguinte desse mês que nós estamos agora. Eu tô fazendo esse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 2/8 às 9h39 de 2026. Nós estamos no mês de agosto. E como todo mundo sabe, o mês 9 é um mês onde tem muito... Como que eu posso dizer? Tem palavra que eu não posso falar aqui por causa das diretrizes da plataforma de YouTube. Esse mês que nós vamos viver, o mês seguinte, é um mês onde as pessoas elas acabam se auto-prejudicando. Você já sabe o que eu estou falando. Vocês estão vendo aí Jesus aí na capa do vídeo com uma tesoura na mão, cortando aquela corda, aquela marra lá. E é um mês onde as pessoas se acabam se prejudicando sozinhas por meio de influência das trevas, sabe? Então, vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer, que Deus está querendo dizer aqui no texto que eu vou ler agora, no capítulo 10 de João do Novo Testamento. Capítulo 10 fala sobre Jesus, que é o verdadeiro pastor. Jesus, ele fala, no capítulo 10, está escrito na epígrafe, o título da mensagem é Jesus, o bom pastor, no capítulo 10, do versículo 1 até o 21. Se você tiver Bíblia aí, abre a sua Bíblia e vamos ler junto. E a revelação da Escritura, certo? Sem mais enrolação, vou dar início aqui à leitura da palavra. E diz assim no versículo 1: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão.
Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como meu Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que os ouvis? Versículo 21. Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Até aqui, meus irmãos. Do versículo 1 até o 21. Novo Testamento, livro de João, capítulo 10. A epígrafe, o título: Jesus, o bom pastor. Fica depois de Lucas, o livro de João. É Mateus, Marcos, Lucas, aí depois vem o João. Mas não sou eu não sou esse João, tá? Tô muito longe de chegar perto desse João aqui. Sou menor que esse João aqui. Então, vamos lá ao contexto do que está escrito. Jesus, ele diz no primeiro versículo, quando ele fala duas vezes na verdade, quando se fala duas vezes na verdade, significa que ele está dando uma confirmação de que é algo muito sério, é algo para você parar e pensar e prestar atenção, tipo um jargão que fica mais fácil de você entender na linguagem popular. É uma bomba, tipo, ó, tem uma bomba que às vezes as pessoas gostam de ficar fofocando. Não estou dizendo que Jesus é fofoqueiro, mas às vezes as pessoas que ficam fofocando, nossa, tenho uma para te contar aqui, ó. Essa é sério. Jesus está mais ou menos tentando alertar você de que a coisa é muito sério. Não que ele seja como como eu disse, algumas pessoas que vivem falando da vida alheia, certo? Mas o que ele está dizendo é isso. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. O que ele está querendo dizer? Jesus, ele é o único bom pastor. A porta é o caminho. Jesus está dizendo que o caminho para a salvação da nossa alma, o caminho de sucesso, o caminho de vida e vida com abundância está na presença de Deus. O caminho é Cristo. Há muitas religiões na Terra. Quando você vai falar de Deus para alguém, você vai conversar de Deus, sobre as coisas de Deus com alguém, as pessoas, na maioria das vezes, a primeira coisa que vem na mente delas, elas vêm falar: não, Deus é um só, eu não discuto religião. E eu tenho observado isso ao longo dos anos que eu venho falando de Cristo para as pessoas, e é sempre a mesma resposta. É como se fosse como se diz, como se fosse um loop infinito. É sempre a mesma coisa. As pessoas dizem a mesma coisa. Passa ano, passa semana, passa mês, e as pessoas elas agem o mesmo comportamento. É incrível.
Mas a única coisa que não muda é a palavra de Deus. Ela é a mesma ontem, hoje e amanhã. Então, todas as coisas que aconteceram há 2000 anos atrás, que se você ler, se você tiver conhecimento da Bíblia, se o Espírito Santo começar a revelar para você a Escritura, você vai ver que as mesmas coisas que aconteceram no passado acontecem hoje. As pessoas só mudam de cultura, de vestimenta, mudam de aparência. Algumas são mais prósperas do que as outras, mas elas não deixam de ser humanas, entendeu? Não deixam de ser humanos. Jesus, ele conhece o coração de cada um. Jesus sabe quem é você. Não tem como você, talvez, mudar de cidade, talvez você mudar de cargo no teu ministério, você receber uma, uma promoção no trabalho, você ficar milionário, você comprar um carro, comprar uma casa, você começar um novo relacionamento. As mesmas coisas que acontecem hoje aconteceu no passado também. Então a Bíblia, ela é como se fosse um auto-renovo. Ela, sempre que você lê uma passagem, você interpreta de uma forma, quando você for ler de novo, o Espírito Santo, ele te traz uma outra visão, uma outra perspectiva. Então, assim, as pessoas são as mesmas. E Jesus está dizendo que o caminho é Ele, a porta é Ele. Se alguém que se diz que conhece a Deus e conhece a Cristo, conhece a Deus, e ensina algum cristão, alguém que se diz ser crente, ensina outra coisa, outro caminho que não seja Cristo, esse é ladrão e salteador, é que Jesus está dizendo. Se subir por outra porta, por outra abertura de entendimento, outro caminho que não seja Cristo, o próprio apóstolo Paulo dizia, se você vê alguém falar de Deus e anunciar outro evangelho que não seja esse, você considera o anátema. Sei o que é isso. Amaldiçoa isso, descarta esse negócio que não tem salvação. Você vai entrar em perdição quando você seguir outro caminho, outra religião. Eu não gosto de ficar defendendo placa de igreja, não, irmão. Você que tá me vendo aí, você que é irmã tá me vendo aí, eu detesto isso. Ficar defendendo, arrotando aí a placa da tua igreja, tua denominação, tua congregação. Todo mundo é pecador, irmão. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. E a própria Bíblia diz, a Escritura diz que há uma diversidade de ministérios, mas o Deus é o mesmo. É uma diversidade de ministérios. Há muitos ministérios. E eu já visitei boa parte dos ministérios que tem nessa nação brasileira, nesse estado de São Paulo. Já visitei vários deles. E ao entrar nesses ministérios, eu fiz uma oração para que o Espírito Santo viesse encher aquela casa e tomasse aquela alma que estava ministrando na noite e viesse a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim como Cristo diz, quando o Espírito Santo, quando é Deus que está falando, quando é Deus que está usando o servo ou a serva de Deus para falar, o que ele vai fazer? A primeira coisa, falará tudo quanto vos tenho dito. Jesus é quem disse isso. Que quando Deus estaria usando o homem para falar, o Espírito Santo ia tomar essa pessoa e ia falar as mesmas coisas que Cristo falou. Então você quer saber se uma pessoa é falso profeta, se a pessoa está mentindo quando ela está falando de Deus? Vê se ela está falando as mesmas coisas que Cristo e está se comportando da mesma forma que Cristo disse. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é relativo, não é como se fosse... Como que eu posso dizer? Não lembro a palavra agora. Tem a ver com... Não tem a ver com filosofia. Que você escolhe vários caminhos. A filosofia ela te dá essa liberdade de você pensar de diversas formas. A filosofia, o conhecimento da filosofia ela te dá um leque de aberturas de pensamentos para você pensar de várias formas.
Mas a Bíblia, ela não faz curva, ela diz que ela não tem os caminhos. Jesus disse, eu não sou os caminhos, as verdades e as vidas. Jesus diz, eu sou o caminho de absoluto, a verdade de uma verdade só. E o caminho de um caminho só, não tem vários caminhos, é o caminho. Aí, com base nessa palavra, com base nesse fundamento, é onde você conhece a verdade, onde você sabe, é onde você entra e onde você sai, onde você não é, você que não gosta de ficar para trás, você não gosta de ser enganado, você gosta de ser enganado? Eu também não gosto de ser enganado. Então, para você não ser enganado por religião nenhuma, para você não deixar ninguém ficar te manipulando, te controlando, como muitos dizem aí que a Bíblia faz lavagem cerebral, a Bíblia ela te dá uma visão espiritual tamanha que você não fica na mão de ninguém mais, ninguém te controla mais quando você conhece a verdade da Bíblia. Qualquer religião que vir enganar você a querer fazer você ficar gastando dinheiro e te prometendo promessas de que vão acontecer coisas e nada acontece. A Escritura, quando você vem para o caminho que é Cristo através do Espírito Santo, você enxerga tudo que está acontecendo nessa religião, nessa casa de oração. Onde é que estão as falhas, entendeu? Onde é que estão as falhas, as inverdades, as mentiras que te levam à perdição, que te levam a cometer, como você tem visto aí, eu disse na capa do vídeo, a você se prejudicar sozinho, a você se decepcionar com as pessoas nessa vida, e na maioria das vezes as pessoas da tua própria religião, elas te decepcionam. Por isso que eu já tenho dito para muitos, maldito é o homem que confia no homem. A gente não pode confiar em ninguém, irmão. Não confia. Eu mesmo não confio nem em mim mesmo. Eu sei que eu sou errante, eu sou falho. Eu não confio nem em mim mesmo, eu confio no Senhor. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, porque se ele confiar no próprio braço, ele vai ser como uma árvore, que quando na seca, vem a seca, quando começa a soprar, quando muda a estação do ano, aquela árvore ela para de dar fruto, ela morre na maioria das árvores que não suportam as estações do ano. Olha só o que Deus está falando, hein? Então tem umas determinadas épocas de estações, de meses do ano, que essas coisas que vocês viram na capa do vídeo aí, essas coisas acontecem. Então é um alerta que Deus está dando aqui, para que essas árvores não venham a secar, se auto-prejudicar nessa época do ano. A gente tem que confiar em Deus, irmão. A gente tem que apegar no Senhor, porque as provações vêm, as tribulações vêm. E tem gente que tá fraco, tem gente que tá fraca nessas religiões aí e não consegue se sustentar de pé, irmão. Quando vem essas ventanias, por isso que elas cometem isso daí, ó. Então você que tem um parente, você que tem uma ovelha aí na tua igreja, na tua religião, você vê que a pessoa tá ruim, tá mal, procura orar por ela, porque às vezes você não consegue convencer com palavras a pessoa. Às vezes ela tá tão tomada de espíritos malignos, tá tão tomada de depressão, de desânimo, de fraqueza, de tristeza. Às vezes ela tá tão ruim que só um abraço que você der nessa pessoa já resolve. Um abraço, só um abraço que você der. Inclusive, estava conversando com a minha mãe ontem. A minha mãe, quando ela trabalhava, hoje ela é autônoma, mas quando ela trabalhava numa empresa, ela tinha costume de fazer isso com as colaboradoras que eram colegas de trabalho dela. Ela chegava, ela percebia, ela tem esse dom de discernimento espiritual. Quando ela via alguém que estava ruim, precisando de pelo menos de um abraço, ela ia lá e abraçava essas pessoas, sabe? E as pessoas se sentiam bem quando ela fazia isso. É um testemunho que eu tô contando. Aí, toda vez que as pessoas estavam ruins, elas viam ela, as amigas, os colaboradores dela, viam ela e abraçavam ela, irmão.
e ela se sentiu melhor o resto do dia. Ou seja, aquela energia ruim que estava nela, na pessoa que estava fraca, era descarregada. Minha mãe conseguia absorver isso daí. Engraçado, né? Eu sou cristão, sou crente, já desci as águas, já batizei, e minha mãe é católica. Ela tem esse discernimento espiritual. Então, assim, é o dom de Deus que Deus concedeu à minha mãe, né? De ser bem assim, ter empatia com o próximo, ter amor pelo próximo, você ter reciprocidade pelo próximo, você entender o mal que ele está passando. Você procurar ouvir a pessoa quando ela está ruim, talvez você esteja aí na tua igreja, na tua religião, a pessoa não está conseguindo exercer a função dela dentro da igreja, e em vez de você procurar interceder e orar para a pessoa, você já quer pegar e arrancar ela como se arrancasse uma erva do campo, ou uma cebolinha, qualquer coisa que não está dando certo, você chega e arranca de uma vez, ou você já quer já meter a espada. Ou você na tua empresa aí, você está vendo que o teu funcionário não está bem, ao invés de você procurar ajudar, você já quer demitir o funcionário, você acha que ele não serve. Ah, não serve para mim, eu vou demitir esse funcionário. O que que vai acontecer? Toda vez que tiver um funcionário assim, se você tratar dessa forma, daqui a pouco você não tem mais um funcionário ainda. E uma vez eu trabalhei numa empresa, eu percebi que estava acontecendo isso com os colaboradores que não estavam bem emocionalmente, espiritualmente. Os gestores, ao invés de procurar conversar com o funcionário, o que que eles faziam? Começavam a pressionar e oprimir o colaborador. Ao invés de entender ou ter um pouco de inteligência emocional e conversar com o colaborador, não, você prefere ficar oprimindo e pressionando e perseguindo para ver se o funcionário pede as contas, para não ficar ali dando trabalho para a empresa. Se continuar dessa maneira, daqui a pouco não vai ter nenhum funcionário, não vai ter mais. Por isso que a demanda de funcionário é alta, está sendo alta nesses últimos tempos que a gente tem vivido. A demanda de funcionário é alta e não consegue parar ninguém nas empresas por conta do estresse emocional. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão vivendo todas em ansiedade, tomando remédio controlado para ansiedade. Depressão está em alta. Ansiedade, depressão e vício em remédios, e as pessoas não conseguem sair. Como eu disse, é um loop infinito. Toda vez chega a mesma época do ano e as pessoas continuam do mesmo jeito. Passa ano e vai ano e as coisas só vão piorando, irmão. Por quê? Elas não entraram pela porta que é Cristo. O caminho é Cristo. Não adianta nada você procurar bem-estar nas coisas dessa terra, que você não vai conseguir ter paz se não for na presença de Deus. Esse remédio aí, em nome de Jesus, que você para de tomar esse remédio aí, que esse remédio aí não vai funcionar não. Se não tiver Jesus, isso aí vai ser uma droga na tua vida, e você vai ficar dependente gastando dinheiro com farmácia. Todo esse dinheiro que você vai receber aí na tua empresa onde você trabalha aí, você vai ficar gastando com remédio. Deus me livre disso. Então, assim, no versículo 2, onde eu estava lendo, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O que o texto está dizendo? Quando você tem uma família, você tem um, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã que você tem na sua casa, você acostuma no decorrer da vida a ouvir a voz deles. Por muito tempo que você convive com a pessoa, você conhece a voz da pessoa. E quando chega a voz do estranho, você não vai ouvir direito o que esse cara tá falando, o que essa mulher tá falando. É estranho.
Porque você não conhece a voz, não dá para você confiar nessa pessoa, você não conhece a voz dela. Na palavra de Deus, quando alguém tá ministrando a palavra, sendo usado por Deus ou pelo demônio para pregar a palavra, fica fácil de você identificar. Só você pedir confirmação para Deus, se é Deus que está falando, o Senhor confirma na palavra. O Senhor te dá sinais e visões. O Senhor tem o Senhor tem vários meios de confirmar que é o Senhor, que é o Espírito Santo, como eu disse. Quando o Espírito Santo vier, ele vai falar tudo quando vos tenho dito. Ele vai convencer o homem. Satanás é o acusador, entendeu? Fica fácil de você saber. Então, a voz do estranho, uma vez, essa semana perguntaram para mim sobre o que aconteceu para eu chegar a me converter, a passar a acreditar de que o que eu estava ouvindo na palavra era de Deus ou não. O que aconteceu? Aí eu lembrei na hora o que aconteceu. O que aconteceu? Quando eu estava ouvindo, quando eu ouvi a primeira vez a ministração da palavra chegar até mim, quando chegou pela primeira vez, eu comecei a me questionar. Bom, será que é verdade isso que eu estou ouvindo dessa Bíblia aí? Porque esses crentes aí só gostam de dinheiro e eu só ouvi, o evangelho já está queimado na praça, né, meus irmãos? Porque tem muito falso profeta por aí que só quer enriquecer, não quer saber de cuidar das almas, não quer saber de orar, não quer saber o Senhor está me confirmando aqui agora que era isso mesmo que eu tinha que falar. Não quer saber de orar, não quer saber de evangelizar, só quer saber do dinheiro, só do dízimo das ofertas. Eu tinha dúvida, então eu comecei a me questionar sobre o que eu estava ouvindo, sobre o que a Bíblia diz, o que outros ministérios estavam dizendo, outras pessoas. Então eu comecei a pedir confirmação para Deus, e o Senhor confirmava para mim quem é que estava mentindo, quem é que não estava enxergando. Então, se você pedir confirmação para Deus, o Senhor vai te revelar se é o Senhor que está falando ou não. E se for o Senhor, você tem que seguir a voz do Senhor, não a voz do estranho, viu, meus irmãos? Você não pode confiar, como eu disse, no homem nem na mulher. Maldito o homem que confia no homem. Inclusive, eu digo até para você que está me ouvindo aí, você não pode confiar em mim, irmão. Eu sou pecador, eu sou homem. Você não pode confiar em mim. Você tem que confiar somente na palavra. Ó, confia somente, ó, na palavra. Não confia no homem, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu torço para eu não me desviar. Eu torço a Deus, eu oro a Deus para mim não desviar da presença de Deus, não deixar meu coração na mão de qualquer pessoa, na mão do diabo, para ele poder pisar em mim depois e me jogar fora, entendeu? Então, assim, eu não sei o dia de amanhã, eu não confio nem em mim mesmo, eu tenho meus valores, eu não negocio alguns valores que eu tenho, alguns valores com fundamentos bíblicos, mas eu não negocio, mas eu também não confio em mim, não, eu confio no Senhor. Eu sei que eu posso errar, então eu confio só em Deus. E no versículo 6, Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhe dizia. Tornou, pois, os judeus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu estou à porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. No versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então, como Jesus vem reiterando novamente, Jesus falava em parábolas, tipo assim, falar em código, não diretamente, mas indiretamente, para ver se as pessoas entendiam, para fazer elas pensarem fora da caixinha, entendeu? Fora da perspectiva humana, mas na perspectiva espiritual. Falava diretamente, não só com a cabeça, com os ouvidos da pessoa, mas diretamente na alma da pessoa. Falar com a alma, falar com o coração da pessoa. E Jesus dizia que ele era o caminho e dizia que o ladrão
que era Satanás, vem não só para roubar, mas para matar e destruir. O diabo ele vem para matar você, para roubar a tua alma, roubar tudo que você tem e destruir. Então a gente tem que vigiar com quem a gente deixa entrar na nossa vida, porque na maioria das vezes a pessoa, você fica se perguntando por que essa pessoa ela entrou na minha vida, por que eu fiz parte daquela igreja onde eu estava ouvindo algumas coisas erradas, vendo algumas coisas erradas acontecer. A gente não pode confiar em ninguém, irmão. A gente tem que confiar somente no Senhor. E porque Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Quando a gente ama demais, a gente ama mais uma pessoa no lugar de Deus. Você pode ter certeza, se você amar uma pessoa mais do que a Deus e essa pessoa não tiver Deus, o adversário vai tomar essa pessoa para poder te humilhar, pisar em você, te maltratar, para te deixar mal, para roubar você da presença de Deus, para te destruir e te matar, ou fazer com que você mesmo prejudique-se a si mesmo. É o que o diabo faz. É como se fosse um ladrão. E como o texto diz, ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, se está faltando vida em abundância na tua vida, está faltando alguma coisa aí que você queria ter, que você tem desejado, você não tem conseguido, você vai conseguir em Cristo. Em abundância você consegue quando Jesus entra na tua vida. Se tem alguma miséria na tua vida, aí, seja financeira, seja na saúde, seja no salário, seja na área familiar, na tua casa de oração, na tua empresa, seja qual for a miséria que você está passando, a fonte de águas vivas para matar a tua sede é a presença de Deus. Não vai adiantar nada você conquistar essas coisas aí. Se você não estiver na presença de Deus, você vai continuar na miséria. Miséria espiritual, tipo, você não vai sentir vontade de viver e vai fazer como muitas pessoas vão querer fazer no mês seguinte. É incrível, né, meus irmãos? A minha vontade é que ninguém fizesse isso. Em nome de Jesus que não façam, né? Mas é difícil, meu irmão. Tem que ter muita fé para que as pessoas não venham fazer isso no mundo todo, porque no mundo todo acontece isso. É incrível como o mundo espiritual, como o diabo ele mata as pessoas, ele enfraquece as pessoas, ele coloca pessoas na tua vida para te enfraquecer, para te entristecer. Por isso que você está viciada nesse álcool aí, nessa cachaça, por isso você não consegue sair. Às vezes você se decepciona, você se frustra com alguma coisa dessa terra, e o diabo vê isso aí, o Satanás, as entidades malignas veem eles estão vendo essa tua fraqueza, que você tem aí dado essa legalidade, eles enxergam o teu ponto fraco, e é onde eles vão começar a trabalhar nesse teu ponto fraco, até você ficar dependente emocionalmente desse teu ponto fraco, seja algo físico ou não, seja um entorpecente, um álcool, uma bebida forte, seja uma área na prostituição, seja pornografia, seja qual for o pecado, ele vai explorar isso na tua vida para te deixar dependente, viciada nesse pecado, depois fazer você entrar numa depressão, você se frustrar e cometer, você sabe o que. E então, né, meus irmãos, voltando aqui. Todos quanto... Não, é o versículo 10. O ladrão vem não se roubar, a matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus ele dizia que quem não entra pela porta, pelo caminho, o servo, a serva de Deus que não entra pelo caminho, que é Cristo, que ele é que é o nosso bom pastor, Jesus em quem realmente nos dá segurança,
faz com que a gente não sinta medo na presença do diabo, com que a gente não fique depressivo, com que a gente não sinta temor quando o diabo vier nos perseguir por meio de seus seguidores, seus filhos, por meio dos filhos do diabo que vêm nos perseguir, querer nos maltratar, humilhar, nos afrontar, sabe? Para nos deixar envergonhados. A única forma de a gente não sentir medo na presença do inimigo é estando na presença de Deus. O caminho é Cristo. Então, qualquer outra pessoa que ensina outro caminho, que não seja por Cristo, como eu já havia dito, esse é falso profeta, esse é mercenário, esse só quer saber das gorduras, só do teu dinheiro só. E Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, no versículo 14. Jesus conhece quem é quem, irmão, quem é filho de Deus, quem é filha, quem não é, quem é joio, quem é trigo, quem é bode, quem é ovelha. Jesus conhece cada um pelo nome. E das ovelhas de Deus, ele é conhecido. As verdadeiras ovelhas, os verdadeiros servos, as verdadeiras filhas de Deus, Jesus conhece elas e elas conhecem a voz do Senhor. Jesus sabe quem é quem, e nós que somos filhos de Deus conhecemos a voz do nosso Pai. Nós não conhecemos a voz do estranho. Nós sabemos a quem seguir. Então, se você está em dúvida a quem você deve seguir, é só você ficar na obediência, na comunhão, pedir confirmação para Deus, que Deus vai te confirmar quem você deve seguir. Quem você deve seguir na presença de Deus, quem você deve andar. Que, na verdade, como diz a palavra, né, não podemos confiar no homem, né? Devemos seguir somente a Cristo, não a religião, não a mulher, não ao ministério, mas sim seguir Jesus e o Espírito Santo. É esse a quem nós devemos seguir. E assim como o Pai, no versículo 15, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão e a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E este mandamento recebi de meu Pai. O que Jesus está querendo dizer? Como ele disse, o Pai ama ele porque ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele morreu por nós, irmão. Jesus, ele se sacrificou. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, amou de tal maneira que ele entregou seu único filho. Não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo. Ele se entregou. Então, na obra de Deus, nós devemos também nos entregar a Cristo por amor às almas, por amor a Deus. Porque se não for por amor, não for por caridade, se não for por humildade, não tem sentido a gente servir a Deus se não for por esse motivo. Então, se está faltando amor aí no teu ministério, está faltando amor de verdade, você sabe o que eu estou falando? Amor genuíno, verdadeiro, se está faltando isso no teu ministério, na tua religião, se está faltando isso, é porque não tem Deus aí. Não tem Deus aí, não tem sentido. Não tem sentido você seguir uma religião que não tem amor, que só tem ódio. Só tem ódio, só tem vingança, só tem morte. E não faz sentido você seguir isso. Por isso que muitas pessoas, quando elas permanecem no mal, permanecem no ódio, na vingança, Deus é vingador dessas coisas. E por isso que ele está dizendo, ele tem poder de dá-la e torná-la, dá-la tomar. O que Deus está falando? Ele tem poder de tomar você. Deus tem poder de tirar você, arrancar você dessa religião e trazer para perto dele. Mas quando você não quer Cristo, você rejeita a voz de Deus, você rejeita a palavra, Deus te entrega de novo. O Satanás vai falar, ô Jesus. Saiu aqui o microfone. Satanás vai falar, ô Jesus, essa alma aí não tá te querendo não, ela tá te rejeitando, esse homem tá te rejeitando, me dá ela para mim.
E Deus vai entregar você de novo nas mãos do inimigo e você vai ficar sem entender por que você está fraca, por que você está fraco, por que você não consegue sair desse maldito vício, desse maldito pecado, porque você foi entregue. Quando a Bíblia fala assim, quando você não quer obedecer a Deus, você não quer servir, você não quer dar voz ao Espírito Santo, Deus entrega você na mão do diabo, porque a nossa luta nessa vida, a guerra, a verdadeira guerra que a gente está vivendo é uma guerra espiritual, uma guerra contra almas, uma guerra contra Deus e contra o diabo, uma guerra de almas, uma guerra para saber quem vai para o céu e quem não vai. Então, Deus e o diabo, eles lutam o tempo todo. O diabo luta o tempo todo contra Deus para ganhar almas e mandar elas para o inferno. É isso que o Satanás quer. Então a gente tem que dar ouvido à voz de Deus. E quando Deus nos tomar do mundo, da presença das religiões, quando Deus abrir a nossa mente, nosso entendimento, a gente tem que vir para perto do Senhor. E não dar não dar ouvido à voz do estranho novamente. Você está entendendo o que Deus está falando? Versículo 19. Tomou, pois, haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que os ouvis? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Podem, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? É o que acontece. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você passa a acreditar na palavra de Deus... Ué, parou de gravar? Eu acho que não. Acho que deve ter dividido a segunda parte. Como eu estava dizendo, quando você ouve a palavra de Deus, quando Jesus, que a Bíblia diz assim que eu amo Jesus diz assim na palavra: eu amo aqueles que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. O nascido de novo não peca, e o maligno lhe toca. E aqueles que me amam têm e guardam os meus mandamentos, serão conhecidos de meu Pai, então eu me manifestarei a ele. Quando você ama muito a Deus, quando você ama a Deus, você adora a Deus em verdade, em espírito, quando você adora a Deus de verdade, você é conhecido de meu Pai, Jesus disse. Então, Jesus passa a se manifestar a você pelo Espírito Santo, através de uma serva de Deus, de um servo de Deus, ou quem quer que Jesus quer usar para poder ministrar, para poder revelar-se a você, que não conhece a Deus. É o que acontece quando você ama muito a Deus, Deus passa a se revelar até você primeiro, Ele passa a amar você primeiro, para que depois você enxergue Ele. Você passa a ser conhecida do Pai e Jesus começa a se manifestar até você. Então, quando Jesus começa a se manifestar até você na palavra e você passa a crer na verdade, o que acontece? E muitos diziam, tem demônio, está fora de si. Por que os ouvis? Algumas pessoas endemoniadas, alguns endemoniados vão dizer para você, por que você está ouvindo essa mulher aí? Por que você está ouvindo esse cara aí? Esse cara tem demônio. Não ouve esse cara não, esse cara não é de Deus não, essa mulher não é de Deus não, não dá ouvido delas não. Algumas pessoas endemoniadas, invejosas e invejosos, você já percebeu quando você está conversando com alguém sobre as coisas de Deus? Ou quando você está gerando conexão com alguma pessoa, você está fazendo vínculo com alguma pessoa, uma nova amizade, quando você está iniciando uma nova amizade com uma pessoa, algumas pessoas começam a querer interromper você de conversar com essa pessoa, começam a querer puxar assunto do nada, ou vamos ali, não sei o quê. Essas pessoas estão sendo usadas pelas trevas, sem você perceber, para você não dar ouvido à palavra. Vão dizer que essa pessoa é louca, que ele é louco, ele tem demônio. Por que você está ouvindo essa pessoa? Está entendendo? Para prestar atenção para você ver se o que eu estou falando aqui não é verdade. E diziam os outros, no último versículo 21, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Então, quando você não está enxergando, você pede confirmação para Deus, Deus revela. Deus revela. Não tem segredo, não há oculto que não venha a ser revelado.
Você pediu confirmação para o Senhor, tenho certeza, você que está ouvindo essa palavra, você pediu confirmação. Deus está te falando aqui agora. O Senhor está falando na palavra. Creia na palavra. Não confie no homem, não confie na mulher. Confie somente em mim, no Espírito Santo, o Senhor está dizendo. Na palavra, não o homem. Você entende? Então Deus ele vai começar a abrir os teus olhos, os teus ouvidos espirituais para que você entenda de quem é o Senhor, quem tá falando em verdade em espírito, se é o homem ou se é o Espírito Santo. Amém? Vou finalizar por aqui. E espero que você tenha entendido o contexto bíblico dessa mensagem. Você que tem parente aí, você que está percebendo que a pessoa está mal, percebendo que a pessoa está ruim, procura orar por essa pessoa, meu irmão. Procura orar e interceder, porque o diabo quer tirar a vida dessa pessoa. Ora por essa pessoa, se você ama essa pessoa, procura dar atenção para essa pessoa, antes que seja tarde. Seja alguém no ministério, na congregação ou assembleia, seja qual for a denominação, ora, intercede. Você vê que a pessoa está abatida, está caída, procura ajudar a levantar, irmão. Não procura expulsar essa pessoa da tua vida, não. Procura ajudar. Não faça como Moisés, quando Deus falou, toca na rocha, ele foi lá e bateu na rocha, irmão. Aí, o que aconteceu? Ele morreu depois, porque ele não confiou no Senhor. Então, assim, a gente tem que ter empatia com os outros, irmão. A gente tem que saber ser humilde, a gente tem que amar as pessoas. Não estou falando só de ministério, não. Estou falando também você aí dentro da sua casa, na sua família e na sua empresa. Você tem que agir da mesma forma, porque senão daqui a pouco você não vai ter ninguém para poder ajudar você no trabalho aí, no teu setor de trabalho aí. Então vamos orar para que não aconteça nenhum desse tipo de, você sabe o que, hein? No próximo mês 9, que diminua a intensidade disso, que mais pessoas recebam livramento, recebam chance, não só aqui nessa cidade, mas em todo o estado, em toda a nação e ao redor do mundo. Amém? O nome santo de Jesus, Pai, Espírito Santo, peço perdão pelos meus pecados, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. No nome santo de Jesus, toda alma, todo homem e mulher que estiver ouvindo esse vídeo, que está pretendendo prejudicar-se a si mesmo, no nome santo do Senhor, assim diz o Senhor, espírito da morte, o Senhor vai te repreendendo agora, bate em retirada dessa vida, que seja cortado esse laço do passarinheiro na vida dessa pessoa, seja jogado no abismo, essa praga, esse demônio, no nome santo de Jesus, que haja libertação na mente, no coração dessa pessoa que está tentando se prejudicar sozinha, no nome santo do Senhor, que o Senhor venha cortar essa forca, esse laço de morte, esse espírito de morte, porque a tua palavra diz que tu tens a chave da morte e do inferno, que tu tens autoridade sobre toda a língua e nação e sobre toda criatura agora que está tentando prejudicar a vida desse homem, dessa mulher, dessa família, sem envergonhada, que seja repreendida agora no nome santo de Jesus, onde quer que seja dentro de empresas, alguém em depressão, alguém em ansiedade, alguém no vício do álcool, o Senhor venha libertar essa alma agora desse vício, dessa tristeza, o Senhor dá ânimo para essa pessoa, o Senhor dá alegria, o Senhor dá vida e abundância para essa pessoa agora, no nome santo de Jesus, seja em qual for a congregação, seja qual for o ministério, qual a denominação, no nome santo de Jesus, qual for a religião, o Senhor arranca essa pessoa das mãos do adversário e traz ela para perto de ti, traz ele para perto de ti, para morar contigo no céu, no dia do arrebatamento, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, com a comunhão do Espírito Santo e a paz do Senhor, ou a paz de Deus, a bênção de Deus, sejam com todos vocês em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs.